Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um videochat do Vroom, do blog de 0 a 100 e do portal AI, em parceria com o Correio Web e com Pernambuco.com. O tema de hoje é muito prático, já que a gente vai passar aqui várias dicas para vocês aí de casa para como melhorar o consumo do seu carro. Se você acha que ele está bebendo demais, o programa vai ser especial para você. Para conversar aqui com a gente, temos a presença da Paula Gomes, que é instrutora de mecânica automotiva do Senai e famosa pelo quadro Beabá do Automóvel do Vroom, né, Paula? Sim. Tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer, obrigada. E também temos a presença de outro Gomes. Hoje os Gomes estão aqui dominando, né? Que é Cristiano Gomes. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Renato? Com a sua ilustre função de trazer a participação do internauta. Eu já estou vendo aqui que tem muita participação. Tem muita pergunta, né? Então, eu quero abrir já com pergunta, porque eu estou vendo aí, hoje eu vou falar menos, deixar a Paula falar mais e os internautos falarem muito. É verdade. E vamos fazer o convite aqui, você que está acompanhando, mande sua dúvida aqui pra gente. A gente vai tentar responder o máximo possível. E vamos começar aqui com uma rodada. O João está perguntando, os aditivos que aumentam a octanagem do combustível fazem alguma diferença mesmo? Sim, tem veículos que não vai fazer diferença. É como se você desse uma comida melhor, mas você já está satisfeito, né? Para alguns carros vai, depende da taxa de compressão daquele veículo. Se você está fornecendo muitas, eu tenho um Fusquinha que já anda aquele tanto, eu ponho algo a mais, não vai fazer diferença. Então tem que fazer um pouco de teste mesmo. Eu opto mais pelos combustíveis ativados pelo posto, em vez de ficar fazendo algumas misturas, né? E você não sabe muito o que vai dar certo. E, a não ser que seja o indicado pelo fabricante. Ok, né? Eu não sei. Se o fabricante indicou é recomendado, aí é interessante o uso. Porque o aditivo não para melhorar a questão de queima, mas também para a limpeza dos componentes do sistema. Aí é interessante utilizar. E a Chevrolet indica o Acedelco Flex Power. Só lembrei do nome aqui. Verdade. E essa pergunta muito parecida aqui com a do Cristiano Chaves Moreira da Silva. Dizendo que sempre abastece o carro dele com gasolina aditivada e ele quer saber se é bom ou você acha que deve variar entre a aditivada e a normal. Essa questão também é um pouco aberta, né? A pessoa que põe gasolina aditivada, ela tem uma durabilidade melhor, uma gasolina que não vai envelhecer tanto no tanque, ela vai ter aditivos ali que vão melhorar, mas principalmente essa limpeza de todo o sistema. Então ele tende a ter um comportamento do carro, uma vida útil dos componentes maior. Então é bacana, é legal usar a gasolina aditivada. Isso não é uma recomendação, ele não impede ele usar a outra, variar por causa de custo, né, principalmente. Mas usar ela é uma ótima opção, mas a questão do consumo, ela é um pouco relativa. Não quer dizer que a pessoa vai colocar a gasolina aditivada e vai melhorar o consumo do carro, né? E existe tipos diferentes de aditivo que podem ser colocados na gasolina? Sim, olha, existe toda gasolina, para começar, a gasolina comum ela é aditivada. Ela não existe gasolina sem aditivos. Ela tem propriedade aditiva. Eu tenho a gasolina aditivada que ela tem um maior pacote ainda de aditivação. E tem os aditivos que a gente incorpora nesse combustível que devem ser orientados à forma de se utilizar. Então, a pessoa tem essas opções, né? O ideal é você colocar um aditivo recomendado pelo fabricante, quando for recomendado, e lembrar que esses aditivos são principalmente para manter a limpeza de todo o sistema. Então, vai dar uma maior durabilidade na manutenção também desses componentes. O seu xará aqui, o Renato Dantas, está dizendo o seguinte: já tive vários carros no decorrer da minha vida, muitos deles com velho carburador. Um Gol a álcool que fazia 10 km por litro na cidade, e hoje, apesar da eletrônica, é difícil atingir essa meta. Aí a pergunta dele: com o carburador, os carros eram mais econômicos? Não. O carburador, às vezes a gente tem uma falsa impressão, né? O carburador você tinha uma única regulagem, ia na oficina, regulava os veículos, e aí com o tempo, a trepidação do motor, ele ia perdendo essa regulagem e ele passava a consumir mais. E sem falar que no frio você puxa afogador, tem uma regulagem lá que não é a mesma sempre. Com os carros de injeção, ele tem uma autonomia do sistema que ele se autorregula de acordo com a necessidade do carro. O carro está frio, vai ter uma mistura mais rica, vai mandar mais combustível. O carro já está quente, ele diminui essa quantidade. Então, a gente tem que analisar todas essas variáveis, e o carburador não te dava essas opções. E vamos continuar aqui. Tem muita pergunta. Gustavo Meneghetti.
Ele quer saber se ele não deve ultrapassar os 80 km por hora com o carro 1.0 para ter uma economia de combustível que o carro diz oferecer. Não me informa se tem essa informação no manual, né? Mas a lógica é, quanto mais eu piso no acelerador, mais eu tenho consumo. Porque o piso no acelerador permite a passagem de ar, fluxo de ar, com isso a injeção eletrônica vai enviar mais combustível. Então sempre que eu tenho andado acelerando menos, então eu tenho proporcionalmente menos combustível sendo enviado. Então você vai verificar qual que é a condição do carro. Ele falou 80 km por hora, né? Não tem muita essa relação com a quilometragem. A observação é, se eu acelero mais, eu tenho mais chance de consumir. Agora um detalhe, se eu já estou numa autoestrada, esse valor de 80 km por hora, eu já tenho a inércia do carro também. Então, eu não necessariamente estou pisando no acelerador várias vezes, eu já estou mantendo ali constante. Então, tem que ver a forma de condução. Então, esse valor de quilometragem não é o único parâmetro que a gente deve analisar. E tem uma coisa que de vez em quando a gente fala aqui, né? Carro 1.0, ele não foi feito, a gente tem, brasileiro tem maneira de comprar um carro 1.0 e achar que ele tem que ter um desempenho de 1.8, de 2.0. Exatamente. Então, pisa e fala, o carro não vai estar gastando. Cada carro tem um perfil diferente. Eu até comentei isso no blog, que realmente o motorista tem um carro 1.0 e acha que vai ter o desempenho de 2.0, vai consumir mais. Emílio Camanzi sempre fala isso com a gente, né, Cris? Aliás, um vídeo chat para ele, né? Especial para ele. E ele não está aqui hoje porque está de férias, merecidas férias, né? E eu queria mandar um abraço já de uma vez aqui. Você falou do Gustavo Meneghetti, do Renato Dantas. Isso. São leitores assíduos lá do De Zero a 5. Queria mandar um abraço especial aí para os dois. E também para o Renato BSB, que também está lá no videochat, e para o Alexandre Moreno. São todos um quarteto que está sempre lá prestigiando. Fico muito grato com eles. São assíduos, né? Uma pergunta aqui do Fabiano Descó. Boa tarde, comprei recentemente um Celta 1.0 e saio de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro todos os domingos e volto às sextas. Gostaria de saber como faço para ter um melhor rendimento em relação ao consumo. Você acha que precisa ver a velocidade que ele vai, né? Às vezes ele vai a 130 no carro 1.0, vai sempre acelerando. Isso. Você falou da inércia, é muito importante. Sim. Né? O Fabiano. Fabiano, você já está numa condição já boa para o carro, né? Quando eu tenho uma autoestrada, quando eu estou numa estrada, eu não tenho que anda, para. Então, você já está numa situação onde o carro já tende a ter um consumo já melhor do que dentro de cidade. Então, o que você deve observar? É sempre preocupar com as manutenções, pneus estão bem calibrados, se o filtro de ar não está sujo, isso vai causar obstrução. Então, verificar a manutenção do veículo, principalmente a calibragem dos pneus, e você já está numa condição boa. E verificar essa questão das arrancadas, você está próximo de parar o carro, você para bruscamente ou já vai usando o freio motor. Então, é verificar essa condição de uso. Eu queria só acrescentar uma informação. Se eu puder, né, na claro. parte mecânica aí, que eu trouxe aqui minha colinha, que vocês estão vendo aqui só a frente dela, que é o Vroom, né? É que a gente publicou no Vroom já uma matéria com umas dicas de como melhorar o consumo. E eu peguei alguns pontos dela aqui, falando, por exemplo, se o Fabiano, né, estiver dirigindo com o ar-condicionado ligado, provavelmente o consumo vai ser um pouco maior. Aí a gente tem uma média aqui, é difícil precisar, mas de 0,5% a 2% a mais de consumo. Calibragem dos pneus. Segundo o engenheiro Michelin Renato Silva, se você rodar com os pneus baixos em até 30%, o consumo pode aumentar em até 2,5%. Então vou pôr aí 1% do ar-condicionado, vou anotar aqui, 2,5% da calibragem, manutenção que você falou. O Edson Parro, que é um outro engenheiro aqui, ele fala que o filtro entupido pode aumentar em até 10%. O filtro de ar entupido pode aumentar o consumo em até 10%. Vamos pôr 8%, que é até 10%. Então, a gente já tem aqui 11,5% de aumento, né? Então, assim, fora a carga inútil, né? Às vezes o cara, não sei se é o caso do Fabiano, mas às vezes, Fabiano, você está viajando, está levando lá no porta-malas umas coisas que você não vai precisar, pesa o carro, você não precisa, deixa em casa, deixa onde você puder deixar, né? Que evita um peso e forçar. E
Só acrescentar isso, que se você acorda de manhã, liga o carro, deixa ele esquentando, o carro com injeção eletrônica não existe isso mais. Ligou, roda com ele, senão você vai estar gastando combustível aí que não precisa, né?